Boa noite, amados. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus pela sua companhia, convidar você a estar orando comigo nessa hora, para que possamos ter um tempo aqui agradável na presença do Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, bendizemos a teu nome, Senhor, por tudo, ó Pai, que tens feito em nossas vidas. Pai, invocamos a tua presença santa, invocamos, ó Deus, a tua unção, do teu poder de graça e misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida de cada um desses que estão nos assistindo nessa hora. Ó Deus, que o Senhor possa vir de encontro às necessidades de cada um, Senhor. Desvenda, ó Deus, os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Abre o nosso entendimento, Senhor. Remove toda cegueira espiritual, toda incredulidade que possa impedir, ó Deus, a verdadeira liberdade que a tua palavra prega, a tua palavra declara, Senhor. O teu Espírito é o único capaz, ó Deus, de gerar em nós o quebrantamento, gerar em nós a liberdade, gerar em nós, ó Deus, o verdadeiro amor para com as vidas, para com o Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos que o teu Espírito tenha liberdade de estar atuando em nossas mentes e em nossos corações, trazendo revelação da tua palavra. Tenho algo preparado aqui, Senhor, mas que o Senhor possa ter a liberdade de alterar aquilo que tu bem quiseres. Que eu seja simplesmente um canal, ó Deus, de transmissão da tua palavra, da tua bênção sobre a vida desses que estão nos assistindo nessa hora. Onde quer que estejam, ó Deus, que a tua unção esteja alcançando essas vidas. Que o teu poder esteja, Pai querido, gerando no interior dessas vidas a verdadeira libertação. Vem falar conosco, ó Santo Deus de Israel, em nome de Jesus. Desde já nós te agradecemos pela tua palavra, pela oportunidade de poder estar aqui. Somos realmente, ó Senhor, privilegiados, pessoas realmente que têm um enorme privilégio de poder falar contigo, de poder ser visitado por ti, Senhor. Obrigado por ter nos escolhido, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo que nós já somos, tudo que já alcançamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Acende para mim essa luz aí. Amados, na semana passada nós falamos bastante a respeito da verdade que liberta. Hoje é a parte 2 daquilo que nós começamos na semana passada. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 31. Evangelho de João 8, 31. Que diz assim: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? A verdade é aquela que é responsável por trazer a liberdade. A liberdade que talvez nem todos tenham o conhecimento de que necessitam dela. A liberdade através do conhecimento revelado de Deus. Então, nós demos início, na semana passada, em relação a alguns segredos contidos na palavra de Deus. Segredos esses que, à medida que você vai estudando a palavra, mergulhando, como eu já disse antes, algo que eu aprendi e costumo estar sempre relembrando, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é muito mais profunda do que extensa. Existe
alguns segredos contidos na palavra de Deus que não são revelados para a pessoa que passa correndo por ela. É necessário tempo, necessário meditação, é necessário muita atenção. Então, algumas coisas que a gente já teve oportunidade de descobrir na palavra, a gente quer aproveitar esses nossos cultos online de quinta-feira, culto de ensinamento, não que eu saiba tudo, jamais tenho ou tive essa pretensão, mas o pouco que eu conheço, o pouco que o Senhor já nos trouxe de revelação, eu quero estar compartilhando, dividindo isso com vocês. Então, esse texto que nós lemos, se vocês permanecerem em minha palavra, como nós dissemos antes, permanecer na palavra do Senhor, firmes, permanecerem firmes na palavra do Senhor, verdadeiramente serão discípulos do Senhor Jesus Cristo. E a consequência natural disso, permanecendo firme na palavra, se tornando discípulo do Senhor, a consequência natural disso é que nós seremos livres. Por quê? Essa liberdade que alcançaremos virá à medida que nos é revelada a verdade. E essa verdade é a verdade que liberta. A palavra conhecer, se vocês permanecerem em minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade. Essa palavra conhecer, o verbo conhecer, nós já dissemos que no original da palavra de Deus, no hebraico, é uma palavrinha chamada Yada, Y-A-D-A. Esse termo, ele tem um sentido que vai muito mais além do que o sentido básico de simplesmente obter conhecimento. Conhecimento intelectual, um conhecimento que está simplesmente ao alcance de qualquer um. Um conhecimento que vai muito mais além do que conhecer alguma coisa ou conhecer alguém. Eu inclusive dei o exemplo que vocês que estão aí me assistindo, a maioria me conhece pessoalmente, mas esse conhecer não é o conhecer no mesmo nível de profundidade, no mesmo nível de intimidade que a minha esposa me conhece. A minha esposa, mesmo eu estando a quilômetros de distância, falando com ela por telefone, só pelo tom da minha voz ela já sabe o que está se passando comigo. Porque ela me conhece intimamente, está ligada a mim intimamente. Então, esse termo Yada, ele quer dizer justamente isso. Na concepção bíblica, esse conhecer, ele está relacionado ao conhecimento bíblico. Um conhecimento íntimo. Um conhecimento profundo, ao nível da pessoa, como se ela fosse conhecida interiormente, conhecimento comparado ao conhecimento sexual, ao relacionamento sexual. Então, a primeira vez que esse termo, que ele surge na palavra de Deus, ele aparece na Bíblia, refere-se exatamente a isso, ao relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Foi a primeira vez que Deus utilizou esse termo, conhecer. Quando Deus fez menção a esse termo, foi lá no livro de Gênesis, capítulo 4, no verso 1. Diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Então, essa é uma realidade bíblica para conhecer. Adão conheceu a Eva, e a consequência natural disso é que fosse concebido um fruto, fosse gerado um fruto. Então, portanto, esse conhecimento aí na concepção bíblica, ele trata-se de um relacionamento íntimo, profundo, ao ponto da intimidade desse relacionamento ser capaz de gerar um fruto no interior da pessoa.
Esse é o verdadeiro sentido desse conhecer utilizado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nosso presidente, ele fala muito a esse respeito, usa muito esse versículo. Mas nem todos que ouvem, nem sei se ele tem esse entendimento. Mas o que esse conhecer traduz é exatamente isso. A verdade é capaz de nos libertar, mas isso só vai acontecer quando ocorre um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo com a palavra. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Tal qual é o marido e sua esposa, também o mesmo acontece com Jesus Cristo e a sua igreja. A noiva de Cristo, amados, ela é um símbolo, é uma metáfora usada nas Escrituras para descrever o relacionamento de Deus com a sua amada noiva, que é a igreja. Vocês estão entendendo? Então, retratando aí o noivo Jesus Cristo se relacionando com a igreja, Jesus, ele se revela fiel à sua noiva. É um relacionamento amoroso do noivo para com a sua noiva. Um relacionamento onde há um compromisso eterno do noivo com a sua noiva. Há uma aliança entre Jesus Cristo e a sua igreja. E quem é a igreja? A igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é composta por todos aqueles que creem em Jesus Cristo, como eu criei um dia, como você creu em Jesus Cristo. E a partir do momento que há essa certeza no nosso coração, a necessidade de expressar isso com a nossa boca, que cremos no Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração, aceitemos a Ele como o nosso Senhor. Todos esses que assim fizeram, esses fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esses que aceitaram a Cristo como seu Senhor. Então, a graça de Cristo, a graça, o favor de Cristo, favor expiatório, vamos chamar assim, de Jesus Cristo, e consequentemente a salvação, tudo isso está ao alcance dessas pessoas que têm a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que têm a Jesus Cristo, na verdade, como o noivo da sua igreja. Então, com a vida de Cristo em nós, a morte de Cristo, posteriormente a sua ressurreição, então Jesus Cristo, ele se tornou a personificação do noivo para a sua noiva, que é a sua igreja, o marido fiel da sua igreja. Esse é Jesus Cristo. Em Isaías 54, no verso 5, diz assim: pois o teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel e seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Amém, amados? Então, quem é o nosso esposo? É o Deus Criador, o Senhor dos exércitos é o nome dele, o Santo de Israel, o nosso Redentor. E também ele é chamado de Deus de toda a terra. É isso que está descrito lá no Velho Testamento, em Isaías. Então tá, isso está no Velho Testamento, para alguns não vale, né? Então vamos trazer aqui para o Novo Testamento, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, no verso 2, o apóstolo Paulo diz assim, ó: pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus. O apóstolo Paulo declarando isso, ele dizendo, eu tenho verdadeiro ciúme de vós, e isso é zelo que vem de Deus. Esse ciúme que é gerado em mim é um zelo que vem de Deus,
pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como a virgem pura. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o compromisso dele para com a igreja chega ao ponto dele zelar, e esse zelo dele é a expressão do ciúme de Deus para com a sua igreja. E ele tem um compromisso de entregar a igreja, apresentar a igreja a ele como uma virgem pura. Você entende? Então agora, sabendo de tudo isso, a forma como Deus nos vê, e reconhecendo que somos a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, que por sua vez era a noiva de Cristo, sabendo disso, nós podemos entender perfeitamente o que Jesus Cristo intencionou em dizer, quando ele disse assim, ó, lá em Mateus capítulo 6, no verso 6, qual a verdadeira intenção dele? Quando ele disse em Mateus 6,6, ele disse assim, ó, mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Ao orar, entra no seu quarto. Você entende como que é bem diferente esse orar, entrando no quarto, fechando a porta, e estando ali no seu quarto, num lugar íntimo, somente você e o Pai. O Pai que está em secreto, e o Pai que nos vê em secreto, Ele nos concederá a recompensa. É isso. É assim, dessa mesma forma que acontece. Eu quero traçar um paralelo aqui agora. Olha só, presta bem atenção. É dessa mesma forma que acontece o relacionamento do marido para com a esposa. Quando o esposo vai conhecer a esposa, ele entra para dentro do seu quarto. Ele entra e fecha a porta atrás de ti, né? Ambos permanecem juntos ali no secreto. E ali, estando juntos no secreto, eles estão intimamente ligados no secreto. E com a verdade do Senhor Jesus Cristo não é diferente. Com o Senhor não é diferente. Nós devemos agir da mesma maneira, devemos entrar no secreto, nos conectar ao Senhor e à sua verdade no secreto. E Ele que nos assiste, nos vê no secreto, com certeza Ele vai nos abençoar, Ele vai nos recompensar. É da mesma forma como o noivo se relaciona com a noiva, o marido com a esposa, melhor dizendo. O noivo a quem eu me refiro é Jesus Cristo, e a igreja a sua noiva. E aí o resultado dessa conexão, dessa ligação íntima entre o noivo e a noiva, Jesus Cristo e a sua igreja, é a verdade sendo colocada dentro de nós. É caindo por terra todo engano. Todo engano é lançado fora e entra a verdade. Justamente essa verdade é a consequência natural desse relacionamento íntimo com o nosso noivo. Um relacionamento de intimidade que vai revelar a verdade. E essa verdade vai gerar dentro de nós um fruto. Não é diferente entre o marido e a esposa. No relacionamento íntimo ali, no secreto do seu quarto, o esposo, ele vai colocar dentro da sua esposa um gen. Esse gen vai gerar uma vida. Essa vida é o resultado daquele relacionamento íntimo. Esse gen, com o passar do tempo, vai começar a alterar o interior da esposa, vai mudar o interior da esposa. Essa mudança que ocorre no interior da esposa
logo vai começar a ser refletida no exterior. A barriga crescendo, os seios aumentando. E com a verdade não é diferente. Quando nos relacionamos intimamente com o Pai, através do desvendar dessa verdade, é colocado no nosso interior algo capaz de causar uma transformação no nosso interior, uma mudança capaz de gerar aquilo que nós tanto desejamos, a verdadeira vida, a transformação, a libertação ocorre através desse processo. É um fruto que foi colocado dentro de nós pelo próprio Deus. Vocês estão me entendendo? Né? Esse fruto, assim como ocorre com relação à mulher, ao ser gerado ali um filho no seu útero, a verdade vai gerar dentro de nós também um fruto. O óvulo da mulher, né? Ao ser fecundado pelo homem, ele causa uma transformação no corpo da mulher, no corpo físico da mulher, do lado de dentro, que depois vai refletir pelo lado de fora. Então essa mudança ocorre na mulher porque o homem colocou algo dentro dela. Então a mudança ocorrida com a mulher é o fruto do conhecimento. É o fruto daquele conhecimento, o conhecimento que ocorre quando há ali o relacionamento sexual. É o conhecimento. Lembra da palavra conhecimento? Então, conheceu Adão, a sua esposa Eva. Esse conhecimento que é o que traz a liberdade. É esse conhecimento que o Senhor Jesus Cristo se refere, dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o conhecimento é o fruto do relacionamento íntimo entre a igreja, você e o seu Senhor, o Deus Criador. Vai ocorrer mudança, vai ocorrer transformação, algo dentro de nós. Esse é o resultado que todos nós esperamos. É esse algo que é o responsável pela transformação interna nossa. E ninguém é capaz de gerar isso, essa liberdade, essa transformação. Ninguém, só o Senhor. Ninguém do lado de fora aqui falando é capaz de mudar o seu próximo. Vai aí um recado para os casais. Os casais que: pastor, eu queria tanto que o meu marido fosse diferente. Eu já falei para ele que eu não gosto disso, daquilo. Ou então a esposa falando a mesma coisa, o esposo falando a mesma coisa. Queria tanto que a minha esposa se comportasse assim, assim assado. Você nunca vai conseguir. Você falando do lado de fora. Uma coisa que as pessoas precisam crer e entender: o Deus que age em mim é o Deus que age em você. O Deus que age na sua esposa é o Deus que age no seu esposo. E vice-versa. É o Espírito Santo do Senhor. Ele é o responsável por trazer a transformação. Agora, não vem falar para mim que eu não leio a palavra, mas eu sou nascido de novo. Uma ova que você é. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é quem nos liberta. Fala isso para a pessoa que está perto de você. A verdade é quem te liberta. Então, se não ler, se não ter conhecimento da verdade, se você não ter esse relacionamento íntimo com a verdade, se você não entrar no secreto com a verdade, não vai acontecer nada. Sua vida não vai ser mudada. O seu entendimento não vai mudar. Você vai entender o porquê disso daqui a pouco. Então a verdade é a responsável por trazer a libertação. Essa libertação ocorre à medida que nós a conhecemos. À medida que é removido dos nossos olhos a venda. Sabe o que diz na palavra de Deus? Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, enquanto não for resplandecida a luz do Evangelho, você vai estar nas garras do Deus desse século. E sabe quem que é o Deus desse século? É o
capiroto. É ele mesmo. O vermelho, chifrudo, como você quiser chamar. A verdade que gera a libertação, essa verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus, você sabe quem é a palavra de Deus? É o Verbo. Sabe quem que é o Verbo? É o próprio Jesus Cristo. Sim, o Verbo é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que a palavra é viva e eficaz, mais cortante do que uma faca de 2 gumes. Precisamos ter isso claro no nosso entendimento. João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Quem é o Filho que nós acabamos de dizer? É o Verbo. Quem é o Verbo? A palavra. Quem é a palavra? A verdade. Então, se a verdade, o Filho, te libertar, você verdadeiramente será livre. Agora, isso aí, essa verdade que liberta, a verdadeira verdade que te liberta, você não vai conseguir alcançar isso através de uma caixinha de promessa. Na caixinha de promessa que todo dia antes de sair para o trabalho, você vai lá e tira um versículozinho, lê, hoje o dia promete, tá legal. Isso aí não traz libertação. Jamais. A teologia jamais vai... Tem teólogos aí que até hoje não foram libertos. Porque conhece só no nível superficial a verdade. No nível do intelecto. Mas não tem aquilo de entrar no secreto. O conhecer. Faltou isso. Entende? A teologia não traz libertação. Não traz. Por isso que a teologia às vezes é até perigosa para determinadas pessoas. Algumas pessoas às vezes chegam para mim: ô pastor, estou fazendo um curso de teologia. Eu falei: amém, Deus te abençoe. Vai com Deus. Conheço pessoas que fizeram teologia e desviaram. Por quê? Conheceram a palavra no nível do intelecto. Não mudou nada na vida deles. Entende? Então nós temos que estar atentos a isso. Deixa eu só dar um... Amém. Então vamos lá. Então, só quem causa essa transformação, quem gera a liberdade, é o próprio Filho. É a relação que você tem com o Filho, com a verdade. A verdade, como eu já disse, é a palavra de Deus, o Verbo. O Verbo é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Gálatas capítulo 5, no verso 1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes, e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Lucas capítulo 4. Lucas 4. Verso 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus Cristo, quando ele chegou no templo, na sinagoga, ele pegou o livro da lei, e ali ele logo abriu, e onde ele abriu, ele leu em voz alta: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Por isso eu volto a dizer para você, eu acho que hoje eu ainda não havia dito, eu disse muito isso na semana passada: a salvação é para o ímpio, a libertação é para o crente. Você pode repetir isso aí, aonde você está? A salvação é para o ímpio, a libertação é para o crente. Todo o processo de libertação do crente se deu início lá na salvação, a partir da salvação.
Ali iniciou-se um processo de libertação. Esse processo de libertação, se você quiser chamar também de transformação, pode chamar, é a metanoia, a mente sendo transformada. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Romanos: não vos conformeis, não toma a forma desse mundo, mas o que tem que acontecer conosco? Renovar a nossa mente. Um novo entendimento tem que entrar nas nossas mentes. Entende? Isso, quem é capaz de gerar isso, quem é capaz de causar isso em nós, é a verdade, é a palavra. Agora, como que você vem falar para mim que é crente, mas não lê a palavra? Não, eu creio em Jesus, mas eu não consigo ler a palavra. Eu leio sim, nos dias que tem culto, o versículo que o pastor manda, eu leio. Isso não é suficiente. Você tem que entrar para dentro do seu quarto, ter um momento ali de intimidade com a verdade, meditar na verdade. Você precisa entender esse processo de salvação, e a partir daí a libertação. Você tem que estar totalmente consciente do que é isso, o que aconteceu com você quando você foi salvo. Você tem que ter esse entendimento. O que ocorre? Certa vez, eu ouvi o seguinte de um pastor, até engraçado. Porque, gente, olha, é triste a realidade da igreja hoje. A realidade da igreja hoje é muito triste. Porque tem muita gente, muito crente achando que está por cima. Muito crente achando que está com a 10, mas precisa, na verdade, é nascer de novo. Precisa muito ser liberto. O que acontece? O pastor certa vez falou para mim o seguinte: falou: pastor, eu era da igreja católica, aí eu fui expulso da igreja católica. Sabe por quê, pastor? Porque lá na igreja católica, ao estudar a Bíblia, eu descobri que Deus não era católico. E aí eu fui pregar sobre isso. E ao pregar sobre isso, eles me expulsaram da igreja católica. Aí eu vim para a igreja evangélica. Aí, pastor, eu chego na igreja evangélica, os evangélicos pensam que Deus é evangélico. E Deus não é evangélico. Deus é Deus. Fala para o seu vizinho: Deus é Deus. Nós precisamos entender qual que é, realmente qual que foi a realidade espiritual quando nós fomos salvos, quando nós fomos alcançados por Deus, quando entrou a salvação na nossa vida. O que é que aconteceu conosco quando nós nascemos de novo? Qual que é a realidade espiritual? A maioria das pessoas dentro da igreja, antes de mais nada, elas precisam nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem como você nem sequer fazer a obra. Você vai envergonhar o evangelho. Você vai envergonhar a palavra. O seu testemunho, olha, é o que mais acontece. Eu que lido aí na área de manutenção, quantas vezes a gente vê terríveis testemunhos. Sinceramente, às vezes eu fico com vergonha de falar que eu sou pastor. Porque o nível tá terrível. Está terrível. A gente encontra várias situações aí que chegam aos nossos ouvidos de irmãos em Cristo, prometem as coisas e não cumprem, pega dinheiro adiantado e depois não conclui o serviço, some, nunca atende o telefone. O cliente liga, a pessoa nunca atende o telefone, não dá um feedback em relação a um trabalho que iniciou. Crente. Sabe, a maioria dessas pessoas evangélicas aí, o que acontece? Elas aprenderam a falar aleluia, glória a Deus, né? Mas isso porque elas foram ensinadas assim. Elas sabem muito bem
o vocabulário evangeliquez. O sangue de Jesus tem poder, glória, está amarrado, queima Jesus. Mas aprende muito bem isso. Isso aí até um papagaio, se você ensina ele, vai aprender a falar. Mas ele, na verdade, não vai saber o verdadeiro sentido que tem essas frases. E a maioria dessas pessoas não conhecem isso. Elas não sabem na essência da palavra. Elas não entendem o verdadeiro sentido dessas palavras. Por isso é que a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje está na situação que está. A maioria dessas pessoas precisam nascer de novo. Precisa nascer de novo. Eu quero te trazer um texto aqui só para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Está lá em Daniel capítulo 10, no verso 4. Daniel 10, no verso 4. Até o 8 nós vamos ler. Procura aí se você quiser ler comigo. Daniel 10, verso 4 diz assim: no dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o barulho de uma multidão. Aqui Daniel está dizendo que ele teve essa visão, uma visão sobrenatural. Ele não estava sozinho lá nas margens daquele rio. Tinha outras pessoas com ele, como diz aqui, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei essa grande visão. Até aí, por que eu li tudo isso com você? Para você entender o seguinte: Daniel aqui, ele estava vivendo aquilo que muita gente, inclusive, pratica, que é aquele jejum dos 21 dias, é o famoso jejum de Daniel. Quantas e quantas vezes já ouvi as pessoas falando: não, eu estou no jejum de Daniel. Mas, bom, tudo bem, não é essa a questão. Então Daniel aqui, ele estava jejuando. Daniel era uma pessoa que buscava muito, mesmo vivendo na Babilônia. Ele não mudou os seus hábitos simplesmente pelo fato de estar vivendo num país idólatra, num país onde ninguém buscava a Deus, sim, buscavam falsos deuses. Ele não mudou o hábito dele de fazer o seu devocional, de servir a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Nada mudou a rotina dele, o relacionamento dele com Deus. Então ele buscava muito ao Senhor, e ali ele estava junto com outras pessoas, e com certeza essas pessoas eram da mesma religião que ele, serviam ao mesmo Deus que ele, porque ele não ia estar andando no meio de pessoas ímpias. Só que quando ele teve essa visão, só ele viu, no meio de um monte de gente, só ele viu. Por que só ele viu? Por que só Daniel teve aquela visão? Porque dentre todas aquelas pessoas, apenas ele estava num nível profundo de relacionamento com Deus, e Deus permitiu que ele visse, porque ali o nível de intimidade de Daniel em relação a Deus era totalmente diferente do nível de intimidade daquelas pessoas que talvez não tinham intimidade alguma com Deus. Daniel, amados, ele estava desejoso, com certeza ele estava desejoso de obter uma resposta de Deus para aquela situação em a qual ele estava orando, para a qual ele estava vivendo. Ele queria mergulhar no entendimento das coisas espirituais, por isso ele buscava. Então, para a nossa realidade hoje, quanto mais você busca o Senhor, mais o Senhor se revela a você. Não é diferente conosco, não, com cada um de nós. Nós precisamos entender que a resposta da informação espiritual, ela é diretamente proporcional à busca espiritual. É isso que nós precisamos entender. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais Ele se revela a nós. Várias pessoas podem receber essa mesma mensagem que você está vendo aí agora. Várias pessoas podem assistir essa mesma mensagem lá na nossa página, por onde está sendo transmitida agora.
tem ali 168 pessoas. Não é muito, né? Perto aí das grandes igrejas, que tem mais de milhões de pessoas, seguidores, mais de milhões de visualizações. Nosso caso não é muito, mas dessas 168 pessoas, com certeza, poucos vão ter a mesma revelação. Poucos vão ter a intimidade suficiente com o Senhor. Infelizmente. Quando nós meditamos na verdade, amados, algo realmente ocorre dentro de nós. A verdade, ela é revelada a nós. Quando o povo, só para você ter mais um exemplo aqui para você, quando o povo hebreu, quando eles foram libertos lá do Egito, Deus os libertou do Egito para que eles fossem para Canaã. Eles não saíram do Egito, foram libertos do Egito e já estavam prontos para pisar em Canaã. De jeito nenhum. Eu estou trazendo isso para você entender o que acontece nesse processo de salvação e libertação. Não quer dizer que pelo fato de nós termos sido salvos, aceitando a Cristo, que nós estamos libertos. O exemplo claro disso é o que aconteceu lá. O povo foi liberto do Egito, mas não tinha autorização para pisar em Canaã. Você necessita ser liberto, da mesma forma como aquele povo saiu do Egito, necessitava ser liberto. Por quê? Eles saíram do Egito com uma mente de escravo. Eles necessitavam, então, ter uma mente transformada. Canaã, Egito se tratava de escravidão. Canaã se tratava de reino. É uma realidade de reino. Para pisar em Canaã, não tinha como a pessoa que tivesse uma mentalidade de escravidão pisar numa terra onde essa terra deveria ser conquistada. Canaã fala em conquista. Então o escravo ainda não consegue ter uma mente de conquista. Você entende? Você foi salvo, mas ainda precisa ser implantado em você uma mente de conquista para que você possa alcançar verdadeiramente aquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Existe uma grande diferença entre sair do Egito e entrar em Canaã. Ser salvo e ser liberto. Para sair do Egito, entenda, para sair do Egito não precisou nem de arrependimento. Eles saíram do Egito, eles foram batizados no Mar Vermelho. Não precisou de esforço sobre-humano, mas sim um esforço pessoal. Não houve nada, simplesmente foram batizados no Mar Vermelho. Agora, para entrar em Canaã, não. Para entrar em Canaã, tinha que ser batizados no Rio Jordão. Você entende a diferença de uma coisa e de outra? A salvação relacionada ao Egito e a libertação relacionada a Canaã. Egito, Mar Vermelho. Canaã, Rio Jordão. Então, o reino, que é Canaã, a gente precisa primeiro ser batizado no Rio Jordão. Somente para depois a gente poder pisar. Se eu te fazer uma pergunta, qual foi a primeira conquista? Embora aqueles que saíram do Egito, só 2 daqueles que saíram do Egito conseguiram pisar em Canaã. Quem pisou em Canaã foram aqueles que os mais jovens. Esses, Deus permitiu que eles pudessem adentrar Canaã. E qual foi a primeira conquista
que eles obtiveram assim que atravessaram o Rio Jordão? A grande maioria vai responder: foi Jericó. Não, a primeira conquista que eles alcançaram assim que adentraram Canaã não foi Jericó. A primeira conquista que eles alcançaram assim que adentraram Canaã foi a família de Raabe. Essa foi a primeira conquista. Não adianta eu falar para você de libertação, não adianta eu falar para você de reino, não adianta eu tentar fazer com que você entenda o processo natural daquilo que Deus espera de nós se você ainda não foi liberto. Não adianta você brilhar lá fora, brilhar dentro da igreja e dentro da sua casa as coisas estiverem totalmente despreparadas, a sua família totalmente entregue à destruição. Então, amados, na semana que vem nós vamos falar um pouco mais a esse respeito. Deus tirou o povo do Egito. Eles tiveram que passar todo o tempo no deserto, 40 anos de caminhada no deserto, para que tivessem a mudança de mente de escravo para mente de conquistadores. Nós sabemos que todos aqueles que saíram de lá, só aqueles mais jovens puderam entrar. Aqueles que tinham menos de 20 anos adentraram, porque houve uma preparação para a mente desses. Deus entregou ao povo que saiu do Egito um direito de conquista, mas Deus não entregou de mão beijada para eles Canaã. Eles tinham sim um direito de conquista. Então é sobre isso que nós vamos estar falando na semana que vem. O nosso espírito, quando nós somos salvos, o nosso espírito, ele é recriado. Mas isso não quer dizer que a sua alma está restaurada. Isso não quer dizer que a sua alma está liberta. Existe uma diferença aí. E é sobre isso que nós vamos estar tratando na próxima semana. Eu espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento em relação a isso, você pode estar entrando em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode depois ouvir novamente, assistir novamente esse nosso vídeo, essa nossa gravação, e esteja conosco. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a tua luz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e lhes dê a paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.